Num discurso no BRICS, o presidente Lula não comentou sobre a democracia e a entrada de novos membros no grupo, mas sim sobre a importância do bloco como fator de desenvolvimento econômico. E depois de participar virtualmente da conferência, Lula vai passar por mais uma avaliação médica. Eu vou conversar com a Janaína Camelo, que é quem vai atualizar tudo isso para a gente agora. Bem-vinda, Jana. Pois é, Evandro, olha só, o presidente Lula, ele participou dessa reunião da cúpula dos BRICS por videoconferência, né? Depois que ele acertou tudo ali ontem numa ligação por telefone com o Vladimir Putin. E aí ele decidiu que ele participaria, então, por videoconferência hoje pela manhã, né? Ele ficou ausente, aí a gente sabe por conta daquele problema que ele teve, aquele acidente doméstico, né? Que ele acabou caindo no banheiro no Palácio da Alvorada, bateu a cabeça, levou ponto, enfim, não pôde viajar para Kazan, na cidade russa, onde acontece o BRICS. Então, esse discurso dele hoje, por videoconferência, durou cerca de 7 minutos, o que para os padrões ali das reuniões do BRICS é considerado até um tempo curto. E o que foi destaque aí no discurso dele? Ele voltou a falar sobre o cumprimento, a necessidade do cumprimento das metas globais do Acordo de Paris, que entre essas metas ali inclui evitar que haja um aumento aí na temperatura global do planeta Terra, né? Disse que essa responsabilidade recai sobre os países ricos que emitiram gases poluentes nos últimos anos, que fizeram aí acabar acontecendo a crise climática que a gente vive hoje. Ele disse o seguinte, que dados da ciência exprimem um sentimento de urgência sem precedentes em relação a isso e que cabe aos países emergentes fazer a sua parte. Ele falou também da dificuldade aí dos países emergentes em conseguir investimentos, que esse fluxo financeiro acaba sendo destinado em grande parte aí para as nações mais ricas. A gente vai ouvir um trechinho do que ele falou sobre isso. Vamos ouvir. Os BRICS foi responsável por parcela significativa do crescimento econômico mundial nas últimas décadas. Juntos, somos mais de 3,6 bilhões de pessoas que integram um mercado dinâmico com elevada mobilidade social. Representamos 36% do PIB global por paridade de poder de compra. Contamos com 72% das terras raras do planeta, 76% do manganês e 50% do grafite. Entretanto, os fluxos financeiros continuam seguindo para as nações ricas. É um plano Marshall às avessas, em que as economias emergentes em desenvolvimento financiam o mundo desenvolvido. E aí, Evandro, o presidente Lula também falou sobre aquela pauta da moeda comum do BRICS, né? É uma troca ali do dólar pelas moedas nacionais ali nas transações comerciais entre os países do bloco. Isso, inclusive, é defendido também pelo presidente russo Vladimir Putin. Ontem ele falou sobre isso no encontro com a ex-presidente Dilma Rousseff, que é presidente do Banco do BRICS, né? Inclusive, ele elogiou a presidente na gestão, da ex-presidente na gestão do Banco do BRICS. E a próxima gestão do banco, que é o novo Banco de Desenvolvimento, é da Rússia, seria da Rússia, mas dá uma sinalização ali de que Dilma Rousseff possa permanecer no cargo também na próxima legislatura. Bom, o presidente Lula também falou sobre as guerras no Oriente Médio e no leste europeu, né? Ele voltou a criticar aí as ofensivas de Israel contra Hamas na faixa de Gaza, no Líbano. A gente vai ouvir também o que ele falou sobre isso. Gaza se tornou o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. Essa insensatez agora se alastra para a Cisjordânia e para o Líbano. Evitar uma escalada e iniciar negociações de paz também é crucial no conflito entre Ucrânia e Rússia. No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns. E aí, Evandro, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, que é quem está representando, chefiando a delegação brasileira na Rússia, no BRICS, ele falou mais cedo sobre essa questão de Israel. Ele disse que não há interesse nenhum do Brasil cortar relações com Israel. Nas palavras dele, ele disse o seguinte, que nós não rompemos relações diplomáticas porque nós acreditamos no diálogo. Ele também falou sobre a questão daquela lista dos países aí que foram convidados para ser países parceiros, países associados do BRICS, né? Foi uma lista que foi revelada hoje pelo presidente russo Vladimir Putin, que deixou a Venezuela de fora. E o Brasil, a gente sabe, já tinha sinalizado que teria, vetou, né, ali informalmente a inclusão da Venezuela. E ele foi questionado por jornalistas sobre isso. Mauro Vieira, ele disse o seguinte, ele disse que não descarta que a Venezuela possa ser convidada para integrar o BRICS.
BRICS em algum momento. Agora, sobre a saúde do presidente Lula, você também perguntou sobre isso. O presidente, ontem, no boletim médico, depois que ele fez aquele exame no Hospital Sírio-Libanês aqui em Brasília, o boletim afirmava que ele precisaria passar por uma nova reavaliação, uma nova avaliação em 72 horas. Então, já está marcado um novo exame na sexta-feira, depois de amanhã. E aí, depois desse exame, se tudo der certo, aí ele vai definir os próximos compromissos dele, porque, por enquanto, ele está passando toda semana, está tendo agenda, normalmente, ali com os ministros mais próximos, assessores, mas sempre no Palácio da Alvorada. Ele então não tem ido ali para o Palácio do Planalto. E, Evandro, só aproveitando também o link, eu estou aqui no Supremo Tribunal Federal, porque está acontecendo uma reunião importantíssima, né, entre os três poderes, entre o presidente do STF, presidente da Câmara, presidente do Senado, para falar sobre as emendas parlamentares, as emendas que estão suspensas. Essa reunião, ela começou, tem mais ou menos uns 20 minutos. Os presidentes da Câmara e do Senado chegaram aqui cedo, um pouco depois das 16 horas, mas o julgamento aqui, a sessão plenária aqui do STF, continua aconteceu normal hoje, e aí então foi preciso fazer um intervalo ali na sessão para que essa reunião pudesse acontecer. Tem uns 20 minutos mais ou menos que ela está acontecendo. Daqui a um pouquinho, então, a gente está na expectativa aqui de alguém sair e falar sobre essa questão, se vai haver alguma decisão sobre as emendas parlamentares. Evandro. Ok, Janaína, bom trabalho para você. Se tiver novidade, grita a gente aqui e volte ao vivo. O espaço está aberto para você, minha amiga. Vamos falar um pouquinho sobre essa participação do presidente da República por teleconferência nesse encontro com a Rússia, né, com o pessoal ali do BRICS. Piperno, o presidente fala em tentar diminuir os conflitos mundiais e a importância desse grupo à frente disso. Você acredita que o grupo que tem o envolvimento de um país como a Rússia, por exemplo, poderia buscar algum tipo de paz? Porque a gente precisa lembrar que a Rússia é o algoz da Ucrânia há um bom tempo. Não dá nem para falar que precisa combinar com os russos, porque os russos estão lá. Estão sabendo. Então, não é com eles. Ou seja, já combinaram. Alguma coisa. Já tá combinado. Claro que nesse sentido é mais uma declaração de boas intenções. Mas não é aquilo que de mais relevante aconteceu na participação brasileira. O mais importante foi o veto à entrada imediata da Venezuela. Quando o chanceler Mauro Vieira fala que em algum momento pode. Amanhã depois mudar o governo, pode. Agora o Brasil vetou. E isso é o mais importante. Por que é o mais importante? Porque essa é uma providência prática, é uma ação prática que o governo brasileiro toma em relação à Venezuela, que tinha o interesse em fazer parte desse grupo, desse clubão. E ela não vai por veto brasileiro. Então, vejam, eu sempre disse que o Brasil, ele não tinha, e o Brasil precisa manter as pontes com o regime venezuelano, porque o Brasil, inclusive, zela pela segurança de algumas pessoas na Embaixada Argentina. Então, o Brasil não pode implodir essas pontes. Eu sou contra o Brasil, por exemplo, unilateralmente romper relações. Eu acho que tem que manter. Agora, tem que tomar medidas práticas, como tomou. Então, felizmente, eu acho que fica muito claro, e isso eu tenho dito há 3 meses, quer dizer, não adianta sair aí com arroubos retóricos. Enfim, o Maduro e tal, o ditador, não. Tem que agir racionalmente, porque a questão é sensível e delicada. E sobre os BRICS, um grupo que está ganhando cada vez mais integrantes. É óbvio que, do ponto de vista da forma, não se trata de um bloco econômico, e não é. É um grupo político. Só que a economia dentro desse grupo pulsa e é assunto de todas as reuniões, a ponto dos países discutirem, inclusive, utilizarem suas próprias moedas para essas transações. E o candidato, o presidente Trump, já se manifestou, dizendo que, quem fizer isso vai ser taxado em 100%. Há uma reação de lá. Então não é algo que fica meramente no campo da retórica. É alguma coisa, sim, algo que desperta preocupação no bloco ocidental. Sobre essa entrada de novos países, vamos trazer aqui, numa ilustração, quais são os países que passam a fazer parte e tiveram aprovação para a entrada aí no grupo do BRICS. Pode botar na tela aqui para mim, por favor. Vamos lá. Já temos? Daqui a pouco a gente põe. Entrou aqui do lado de cá. Ô, Gustavo Segré, como é que você avalia o veto à Venezuela, hein? Muito sábio por parte do Brasil esse veto.
Curioso, o Putin não falou absolutamente nada sobre o veto. De fato, a tentativa de incluir a Venezuela entre outros países era prioritariamente uma sugestão do Putin. Então, esse veto do Brasil meio que surpreende, mas foi acompanhado, ninguém falou nada. O Brasil já tinha se oposto categoricamente contra a entrada da Nicarágua, mas fica muito claro, Evandro, que é um bloco anti-Ocidente. E isso pode refletir um pouco, porque até uma questão de política, ideologicamente estamos próximos, tudo bem. Quando você coloca questões comerciais no meio, aí a coisa complica um pouco mais, porque o bloco está querendo tirar o dólar como a moeda prioritária para operações de comércio internacional. E lógico, o presidente, o candidato Trump, não está muito feliz com essa ideia. Só um comentário final. Eu lamento muito o comentário do presidente Lula. Todas as mortes são dolorosas e devem ser evitadas. Mas falar apenas das mortes de Gaza, aproximadamente 40 mil pessoas, contra, e não tem dados oficiais, mais de 300 mil pessoas que morreram na invasão da Rússia à Ucrânia, e o presidente não fez nenhuma menção, nem falar dos 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto, né? Então parece que tem mortes que valem mais que outra. E devemos lembrar que qualquer morte é igual a outra, lamentavelmente, e devemos lamentar quando isso acontece por uma guerra. Agora sim, a gente vai trazer os países que vão integrar então o BRICS a partir de agora. São 13 com essa aprovação que foi feita ali no grupo. Não vamos não, entrou errado de novo. Deus abençoe essa ilustração. Fala aí, seu Zé Maria Trindade, como é que você avalia a possibilidade agora de mais países integrarem isso, tornando o BRICS cada vez mais robusto em termos financeiros também? Essa é a ideia. E começou ali países emergentes, né? E de repente a gente vê uma Rússia que desequilibra, é grande demais, a Índia, por exemplo, e Rússia, e China, eu ia dizer China, né? E que dominam ali, e também o Brasil, e que dominam uma fatia muito importante do globo no quesito economia. E veja bem que o presidente, e ele fez bem, evitar esse debate aí de anti-ocidentalismo, né, do BRICS, e isso acabou interferindo em outros discursos. Da mesma forma, o veto à Venezuela, isso é tão óbvio, né? O que a Venezuela quer fazer nesse grupo? Ela não é democrática, ela não pode ter relações com esses países, porque daria a impressão de que se tratava de algo para proteger a Venezuela. Então, assim, foi muito bom, porque também outros países não fizeram a defesa da Venezuela, só faltava isso, né? E mostrando que os BRICS estão crescendo, e está ficando forte. E deve ser assim, um bloco econômico. O Brasil precisa de ter boas relações com os BRICS, assim como a Europa e Estados Unidos. Vamos olhar agora, então, os países que vão fazer parte do BRICS. Aí, não fecheis hoje o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Muitos anos de missa, Piperno. Por isso que a arte entrou aqui, ó. Então nós temos aí 13 países, né? Argélia, Belarus, Cuba, Bolívia, Indonésia, Malásia, Turquia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã, Nigéria e Uganda. O que você achou dessa lista, hein, Gani? São países com objetivos muito diferentes. Esse é um grande desafio dos BRICS. Então, por exemplo, a China e a Rússia, evidentemente, que têm pretensões de utilizar os BRICS como um órgão, um organismo internacional geopolítico para fazer frente à hegemonia norte-americana. Nem dá mais para falar em hegemonia norte-americana, mas ao poder bélico e econômico dos Estados Unidos, né? Principalmente a China, aí sim também tem mais interesses econômicos. Agora, por exemplo, se você pega a situação do Brasil, o Brasil ele tem muito mais interesses econômicos, né? Pelo menos a diplomacia brasileira, historicamente, consegue manter certa neutralidade entre países rivais, age de uma maneira mais pragmática e assim deve continuar. A Índia também vai no mesmo sentido. Agora, muitos desses países, né, por exemplo, Turquia, né? A Turquia tem pretensões ali no Oriente Médio também, é um ator
importante, é um país emergente também importante. Então, veja, tem interesses diversos, né? Não dá para falar que o interesse da Bolívia e de Cuba é muito parecido com o interesse, por exemplo, da Tailândia, né? Ou mesmo da Malásia ou Vietnã, compondo ali a Ásia emergente. Então, o grande desafio dos BRICS é, dado essa falta de unidade política e de objetivos políticos. Agora, em termos econômicos, embora não seja um bloco econômico, é bastante relevante, porque uma série de economias emergentes estão presentes nos BRICS e isso pode, de alguma maneira, facilitar, né, mesmo que de uma maneira informal, acordos comerciais. Agora, não podemos aqui nos enganar. A quem interessa primordialmente os BRICS? China e Rússia para fazer frente aos Estados Unidos. Porque a gente está falando de economias muito fortes, né? Se a gente misturar China, Rússia e acrescentar o Brasil também, né? A hora que se soma todos os valores aí dessas economias, o valor é alto. Só um minutinho, Piperno. Isso em relação ao dólar, que o Trump traz uma preocupação, é uma preocupação real. O Trump disse em uma entrevista ao Tucker Carlson, dizendo o seguinte: perdemos a Índia, perdemos a Rússia para a China, que nós tínhamos boas relações, perdemos a Rússia, porque a China espertamente, o chinês é muito pragmático, entendeu ali, né, aquela rusga, né, entre Estados Unidos e Rússia. Lembrando que durante a Segunda Guerra Mundial, Rússia e Estados Unidos estiveram do mesmo lado. Entendeu ali, se aproximou da Rússia. Estamos perdendo o Brasil. O Trump disse isso. E se a gente perder a hegemonia do dólar, acabou, porque em parte a força norte-americana também vem do dólar, que é a moeda comercial utilizada aí no mundo inteiro, né, para transações econômicas, financeiras e comerciais. Os Estados Unidos, em última instância, ele pode financiar sua dívida emitindo mais dólar, causando uma inflação no mundo. Então, o Trump está muito preocupado, com razão, em relação a isso. Já a Kamala Harris não tem nem ideia do que está acontecendo no planeta Terra. Ô, Piperno, você acha que dá para somar e montar esse quebra-cabeça com esses países aqui? Eu ia dizer para o seguinte, estava indo tão bem, né? Mas aí esse final realmente... Bom, o fato é o seguinte, um bloco que conta com Indonésia, Tailândia, Malásia e também o Vietnã, ele significa que ele atraiu 4 economias vibrantes. São 4 economias muito voltadas, sobretudo, à exportação, a produtos industrializados. Então, é claro que isso também dá, assim, um estofo econômico muito importante. Se pegar, por exemplo, Cuba é algo absolutamente irrelevante. Sim. Uzbequistão e Cazaquistão são países, assim como Belarus, são países da órbita russa. A Nigéria, o país mais populoso da África, importante. Agora, tem um aí que, se eu fosse pensar, aquele que talvez seja o mais simbólico de todos, para mim, é a Turquia. A gente está falando de um país que está na Europa, país, né, enfim, da OTAN, de União Europeia, que está fazendo esse aceno exatamente um bloco comandado pela China. Muita gente no Ocidente não deve estar gostando disso.